Provérbios capítulo 2. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. 2. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite, pedindo entendimento. 4. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. 5. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Provérbios, capítulo 2, é um capítulo que explica o significado do temor ao Senhor. Quando nós lemos Provérbios, capítulo 1, ontem, nós percebemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Vamos aqui para o capítulo 1, Provérbios, capítulo 1, e vamos aqui no versículo 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, nós lemos ontem que quando alguém quer ser sábio, quando alguém quer tomar decisões inteligentes, quando alguém quer prosperar em todos os seus caminhos, ele precisa colocar Deus em primeiro lugar. Nesse mês de maio de 2025, nós vamos realizar os 31 dias desse mês lendo Provérbios com base na NTLH, que é essa versão da nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Falamos ontem que se você quer ler uma Bíblia que seja fácil, de fácil entendimento, você deve ler essa versão. Veja que o texto é muito simples e é muito claro. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, que é o Senhor. Os tolos, que são os que não querem a sabedoria, desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, o que o versículo 7 diz do capítulo 1? Que nós precisamos querer aprender as coisas de Deus para que possamos ser sábios. E justamente o capítulo 2 explica para nós como é que você recebe esse temor ao Senhor, como que você chega a colocar Deus em primeiro lugar. Veja que esses versículos que nós lemos de Provérbios 2, do 1 ao 5, nos dizem justamente isso. Ele começa dizendo assim: filho, quem está chamando de filho aqui é Salomão. Ele, quando escreveu Provérbios, já era um rei de Israel e ele chama de filho aqueles que ele está ensinando. Mas numa visão espiritual, podemos dizer aqui que é Deus que está me chamando de filho e que está chamando você de filho e de filha. Deus está trazendo uma mensagem para nós, dizendo assim: filhos, aprendam o que eu lhes ensino e nunca esqueçam o que mando que vocês façam. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, se quisermos ter sabedoria, é escolher as pessoas a quem nós ouvimos. No versículo 2, quem você tem ouvido? Você tem escutado muitas notícias? Você tem ouvido jornalistas? Você tem escutado o William Bonner no Jornal Nacional? Porque tem pessoas que tomam como seus referenciais de conhecimento um jornalista. Talvez você seja leitor aí da Folha de São Paulo ou de repente da revista Veja ou de alguma outra revista de grande circulação e talvez você acompanha algum jornalista que acompanha uma matéria e fica ali como se aquela pessoa falasse e tudo que ela falasse fosse verdade. Será que essas pessoas realmente são sábias? Ou será que essas pessoas são pessoas que são pagas pelo sistema para poderem
falar notícias que têm roupagem de verdade, mas que na verdade não são a verdade. Quantas vezes nós seguimos esses jornalistas que trazem notícias ruins, mas quando nós estamos com Deus, Deus faz diferente. Lá no livro de Reis, nós vemos uma história em que o povo de Israel estava passando fome e necessidade. Se você abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, veja aqui em 2 Reis, no capítulo 7, nós vamos ler uma história. Veja que Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. Versículo 2: o ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Então, esses dois versículos que nós lemos de 2 Reis, capítulo 7, contam ao momento em que o povo de Israel estava cercado por um exército inimigo. A capital de Israel era Samaria. E o rei disse, e todo o povo também disse: nós estamos cercados e não tem como nós nos alimentar. De repente vem Eliseu, em nome do Senhor, e diz: e escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. E aí, o ajudante pessoal do rei olhou para o Eliseu, pensando nas notícias que estavam circulando ali. Eliseu era o homem de Deus e ele disse assim: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E aí o Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Eu não vou ler os outros versículos, você pode ler depois, mas eu vou resumir a história. Se você continuar a leitura de 2 Reis capítulo 7, você verá que 4 homens leprosos entraram no acampamento dos sírios, que eram os inimigos que estavam cercando o povo de Israel. Deus fez com que um barulho acontecesse muito forte e o exército dos sírios abandonou o seu acampamento, cheio de roupas, de dinheiro e de muita comida, e deixaram o acampamento vazio. Os 4 leprosos não podiam ficar entre o povo, porque os leprosos eram considerados pessoas que não poderiam ficar entre o povo, porque poderiam, obviamente, transmitir a doença para os outros. Então, se eles se aproximassem das pessoas, eles poderiam ser apedrejados. Por outro lado, esses leprosos, vendo que havia fome na terra de Israel, olharam para o acampamento dos sírios e falaram uns para os outros: nós vamos morrer de qualquer jeito. Aqui na cidade não tem comida. E lá no acampamento dos sírios tem comida, mas eles podem nos matar. Então, como a comida está lá no acampamento dos sírios, vamos até lá. Se eles nos derem comida, vamos continuar vivos. Se resolverem nos matar, vamos morrer, simplesmente vamos morrer, porque já estamos numa situação ruim. Chegaram até o acampamento, Deus tinha feito um barulho acontecer, o acampamento estava vazio, eles comeram, pegaram roupas, pegaram dinheiro e depois disseram uns para os outros: temos que avisar o nosso povo, porque seria injusto ver o povo passando fome, sendo que o acampamento está vazio. Foram até a cidade e avisaram de longe para o povo que o acampamento dos sírios estava vazio. Da forma como Deus usou Eliseu para dizer, no dia seguinte, todo o acampamento dos sírios estava cheio de comida, dinheiro e roupas.
E o que aconteceu com esse ajudante pessoal do rei? Quando ele chegou naquele acampamento para pegar a comida, todo o povo, quando ficou sabendo daquilo, passou por cima dele. E ele morreu espisoteado no meio da multidão e não comeu daquela comida. Por que nós fizemos a leitura desse texto? Porque, voltando para Provérbios capítulo 2, nós lemos aqui em Provérbios capítulo 2, no versículo 2, escute os sábios, porque nós falamos o quê? Que muitas vezes o referencial de pessoas que você está ouvindo são os jornalistas. E de repente eles estão dando a notícia: haverá fome, haverá crise, haverá isso, haverá aquilo. Quando na verdade, quando o texto no versículo 2 nos diz assim: escute os sábios, nós deveríamos pensar assim: escute os sábios. Nós devemos ouvir aqueles que estão no relacionamento com Deus. No caso da história que nós lemos ali em 2 Reis, no capítulo 7, quem era o sábio? Era o profeta Eliseu. Ele era o homem de Deus. E ele estava dizendo: amanhã haverá comida aqui no meio de Samaria. E ele, ao invés de ouvir Eliseu, ele duvidou e preferiu ficar com as notícias ruins a respeito do governo. Então, escute os sábios, escute o que Deus fala a seu respeito, para que você possa ser sábio. Quando você escuta a palavra de Deus, quando você escuta o que os homens de Deus estão falando para você e você tem fé, você pode viver o extraordinário. Aquele ajudante do capitão, aquele ajudante do rei, ele não conseguiu ouvir, escutar o sábio. Então ele recebeu a consequência da dúvida em relação ao poder de Deus. Então o versículo 2 fala assim: escute os sábios, escolha os seus amigos, escolha as pessoas que você acompanha na internet. Escolha pessoas que seguem o reino de Deus e que explicam a palavra de Deus e que vão trazer para você crescimento espiritual. Porque o crescimento espiritual traz as bênçãos em todas as áreas da sua vida e traz as respostas que você precisa. Para Deus não existe crise. Deus ele abre caminhos e mostra: faça isso, meu filho. E ele mostra caminhos que fazem com que você, mesmo no meio da crise, prospere. Então, escute os sábios e procure entender o que eles ensinam, ou seja, preste atenção, anote, pegue papel e caneta e aprenda o que eles estão ensinando. Versículo 3: sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. O versículo 3 está dizendo que você deve orar, pedindo para Deus ter sabedoria. Quando nós lemos o livro de 1 Reis, no capítulo 3, eu não vou abrir o texto, mas você pode ler depois, nós vemos que o rei Salomão chegou diante de Deus e Deus disse: pede o que você quiser e eu te darei. E esse autor de Provérbios, o autor de Provérbios é justamente o rei Salomão. Ele, nessa oportunidade, poderia ter pedido riquezas, fama, ou ele poderia pedir a morte dos seus inimigos. Ele não pediu nada disso. Ele disse: Senhor, o Senhor me colocou como rei e eu preciso reinar e ajudar a cuidar bem do seu povo. Então me dá sabedoria. E lá em 1 Reis, no capítulo 3, a Bíblia conta que Deus se agradou do pedido dele e disse: porque você pediu sabedoria para cuidar do meu povo, ou seja, para fazer a minha vontade, então eu te darei as riquezas e eu te darei a fama e te darei a sabedoria como ninguém nunca teve e jamais terá, e também te darei a prosperidade. Então, você veja que ele pediu sabedoria. Então, o versículo 3 fala assim: sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Gritar
Pedir entendimento significa pedir com muita força, com muita insistência, falar assim: Deus, eu quero muito, muito, muito receber entendimento para eu poder tomar boas decisões na minha vida. E muitas vezes nós pedimos tanta coisa para Deus. Pedimos: Deus, resolve o meu problema com aquela conta que eu preciso pagar, resolve o problema com aquele filho, com aquela filha que eu já não sei mais como lidar. Me ajuda com relação àquele meu trabalho que eu estou carregando tanto fardo e estou recebendo um salário que eu não considero que é justo. Me ajuda, Deus, em relação a tanta coisa, quando na verdade, se você pedir sabedoria, Deus vai te dar entendimento sobre o que você fazer em cada área da sua vida. Então, o versículo 3 fala assim: peça isso. 4. Procure essas coisas, como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Você já viu como uma pessoa busca prata e tesouros escondidos? Ela fica vasculhando, ela fica... Não sei se você já assistiu a aquela busca por ouro, quando houve o ciclo do ouro aqui no Brasil. As pessoas ficavam trabalhando horas e horas, cavando, escavando, tentando procurar ouro e muitas vezes vários dias para encontrar uma pequena pepita. É assim que nós devemos procurar, como se procurássemos prata ou um tesouro escondido. E isso exige de nós uma postura de ler as escrituras, falar acompanhar pessoas que fazem comentários a respeito da palavra, querer aprender, escutar podcasts em que as pessoas estão debatendo e falando da palavra para poder conhecer e buscar sabedoria. Versículo 5: se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor. Em outras palavras, nós falamos ontem que temer o Senhor significa respeitar o Senhor, significa colocá-lo acima de tudo e em primeiro lugar. Que temer pode significar ter medo, mas que na Bíblia o significado é colocá-lo em primeiro lugar. Então, se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Então, nesses primeiros 5 versículos, nós vemos o conselho que Salomão dá para nós. Aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Primeiramente, você deve abrir os seus ouvidos para escutar, mas não escutar qualquer pessoa, escutar os sábios, aqueles que estão conectados com Deus. A segunda coisa que você deve fazer é: não basta você escutar, escolher bem quem você escuta, mas você deve pegar um papel e uma caneta e procurar entender, anotar as coisas para que você realmente esteja consciente e sendo intencional de aprender aquilo que você está escutando. Depois do versículo 3, você deve pedir a Deus: me dá sabedoria para que eu receba o entendimento. Você deve pedir isso a Deus. Depois, a outra coisa que você deve fazer é sempre procurar por sabedoria. Procurar fazer isso todos os dias de uma forma rotineira. Porque às vezes você lê Provérbios uma vez na vida e pensa: já li e já sei. Mas a questão não é ler uma vez. Para que você realmente execute aquilo todos os dias, você precisa meditar todos os dias. É como o nosso alimento. Se você come no seu almoço, logo no jantar você tem fome novamente. Assim também você lê Provérbios, você escuta o sábio, você escuta a palavra, mas se você não reforça a sua alimentação espiritual, você logo sente fome, você logo esquece aquilo que você leu, que você estudou, e de repente você se pega tomando decisões erradas porque não se alimentou espiritualmente naquele dia. Daí a importância de fazer isso de maneira rotineira. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. E aí, se você fizer isso, você vai saber o que significa
colocar Deus em primeiro lugar, o que significa temer o Senhor, o que significa a vontade dele, o que ele quer que você faça, como ele quer que você fale, como ele quer que você se vista, como ele quer que você se alimente, como ele quer que você viva a sua vida em família, no trabalho. Tudo isso o livro de Provérbios fala. E se você fizer isso, é isso que vai fazer com que você entenda Deus em primeiro lugar e aprenderá a conhecê-lo. Aí, versículo 6. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Então, Deus é a fonte. O versículo 6 nos explica isso, que Deus é a fonte da vida. Ele é que derrama a sabedoria. Versículo 7. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. No versículo 7, nós já aprendemos algumas coisas que Deus quer de nós. Ele só vai me ajudar, ele só vai ajudar você, e ele só derrama proteção e livramento de coisas ruins para aquele que é direito e para aquele que é honesto. Em outras palavras, quem quer fazer as coisas erradas e quem quer ser desonesto estará longe do Senhor. Quem coloca Deus em primeiro lugar e realmente quer ser amigo dele, precisa sempre ser direito e honesto. Nos seus contratos, no seu casamento, precisa respeitar a fidelidade. Nas suas relações sociais, trabalha sempre com a verdade, fugindo da mentira. Versículo 8. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Como que eu devo tratar os outros? Com justiça, e como que eu guardo os mandamentos para obedecer se eu não conheço? Daí a importância de meditar e ler a palavra para saber quais são os mandamentos para serem obedecidos. 9. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Veja que o versículo 9 fala: se você me ouvir, você vai entender o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Lá em Romanos está escrito assim que a nossa fé vem pelo ouvir, e não ouvir qualquer coisa, mas o ouvir a palavra de Deus. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu entendo o que Deus quer. Quanto mais eu escuto uma pessoa tola, mais eu aprendo a ser tolo. É por isso que é importante escolher quem você escuta, o que você assiste, quais as músicas que você canta, quais os filmes que você assiste, porque tudo isso que você escolhe gastar o seu tempo exerce influência sobre você. Para você saber quem é Deus, você precisa ouvir a Deus. E você ouve a Deus ouvindo os homens de Deus, as pessoas que estão relacionadas e comprometidas com Ele. E aí você vai entender o que é direito, o que é justo, o que é honesto e você saberá o que fazer. Versículo 10. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Você vai sentir felicidade de saber tomar as decisões corretas e vai se sentir feliz por saber como resolver os seus problemas de maneira leve e de maneira sábia. Versículo 11: o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Versículo 12: e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Versículo 13: de pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Versículo 14: pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Versículo 15: pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Versículo 16: então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Versículo 17: a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Então veja que quando você tem sabedoria, você escapa de tudo isso. Você sabe escolher as pessoas certas para caminharem perto de você
e você também tem capacidade de não cair na sensualidade da mulher imoral. Esses versículos 16 e 17 também se aplicam para as mulheres. Quando você tem a sabedoria, você sabe discernir aquele homem que chama a sua atenção, que atrai você, que tem palavras sedutoras, mas que na verdade é uma má companhia para você. A sabedoria se torna algo fácil e a pessoa tem domínio em relação aos seus sentidos. Muitas vezes, aqueles que são tolos são dominados por aquilo que vem, são dominados pela paixão física da carne, mas aqueles que têm a sabedoria conseguem ver pela conversa, pela postura da mulher imoral e do homem que é imoral, que são pessoas que não são adequadas para um relacionamento sério e que tenha comprometimento com Deus. Versículo 18: Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. Versículo 19: O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Por que que os versículos 18 e 19 falam isso? Porque quando um homem visita um adultério, a casa de uma mulher casada, ou até uma mulher que é solteira e fornica com ela, fornicar significa pessoas solteiras que têm relações sexuais. E a pessoa pode pensar assim: se eu sou solteiro e ela é solteira, então nós podemos ter intimidade porque nós somos livres para fazer o que quisermos do nosso corpo. Mas, quando você faz isso, a relação de intimidade gera muita liberação de hormônios do prazer. Então, aquela experiência, daquela sensação de extremo prazer que você sente quando você cai numa fornicação ou quando você entra na casa de alguém, aquela adrenalina daquela aventura, desperta no ser humano o desejo de vivenciar essa experiência uma segunda vez, uma terceira vez, e muitas pessoas ficam presas nessa cilada. Então elas passam a pensar que aquilo é algo normal. O cérebro humano, ele grava a mensagem. Isso é bom porque libera muito prazer. Então, depois, para que você consiga dar comandos no teu corpo físico, para que você se recuse a fazer a coisa errada, fica difícil. Por isso que quem vai para a casa de uma mulher infiel está seguindo o caminho da morte. Você pensa que foi só uma vez, mas você está marcando o seu corpo, o seu cérebro, a sua parte fisiológica para considerar que aquilo é algo bom, que aquilo é algo normal, que aquilo é algo prazeroso. E vai ficar perto do mundo dos mortos, porque vai viver longe de Deus, porque o que desagrada a Deus faz com que você fique morto espiritualmente. E o homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Esse perigo de não conseguir voltar é o que acontece com muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres. Quando você brinca e visita o pecado, você acaba tropeçando. Nós vemos a história de José. Veja o que ele fez. Aqui em Gênesis, capítulo 39, vamos ler aqui o versículo 6. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Versículo 7. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: Venha, vamos para a cama. Versículo 8. Ele recusou, dizendo assim: Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. 9. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim,
como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Versículo 10. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Veja que ele evitava estar perto dela. 11. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. 12. Então ela o agarrou pela capa e disse: Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Veja que, versículo 13: quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, 14, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Veja que José, o detalhe aqui é que ele, no versículo 12, ele fugiu. Ele não ficou ali para cometer esse erro. Voltando para Provérbios 2, aqui no versículo que nós estávamos lendo, versículo 18 e 19, se você for à casa dela, você estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. 19. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Então, nós lemos a história de José para dizer que aquele que quer seguir a Deus, ele vai evitar o mal. Ele vai fugir da situação que carrega ele para a morte. Muitos se envolveram nesses relacionamentos e acabaram sepultados. Estão vivendo assim, de mulher em mulher, ou algumas mulheres de homem em homem, de contatinhos e contatinhos, estão vivendo presos e não conseguem estabelecer um relacionamento para um casamento, para a formação de uma família, para poderem prosperar nos seus projetos. Algumas pessoas vivem dos 20 até os 30, 35 anos. São 10, 15 anos perdidos, passando de mão em mão, vivendo relação em relação, vivendo uma vida que não traz nenhuma edificação. E quando a pessoa completa uma certa idade, ela pensa: o que eu fiz da minha vida? Versículo 20. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. 21. Os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra. Versículo 22. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Quando o texto fala assim, no versículo 21, os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra, ele está se referindo à terra no sentido espiritual, a terra de Deus. Qual é o tipo de terreno que você quer viver? Qual o tipo de vida que você quer ter? Uma terra em que você é próspero, é sábio, é inteligente, sabe como resolver os seus problemas, tem as bênçãos de Deus, tem os seus contratos resolvidos com honestidade, sabe que o dinheiro que está na sua conta foi conquistado de maneira honesta e você não tem débito e dívida com ninguém, ou você quer viver numa terra, ou seja, num estilo de vida em que você tem que ficar se desviando dos outros, tem que ficar preocupado porque você fez a coisa errada, tem que ficar fugindo, de repente, do marido daquela mulher que você sabe que é casada, ou daquele homem que é casado e que você está se envolvendo, ou que você está comendo de maneira excessiva, porque quando fala que homens direitos de caráter também diz respeito a como nós cuidamos da nossa saúde. Existem pessoas que não são direitas em relação à forma como se alimentam. Comem de qualquer maneira, comem de maneira desordenada, gastam muito dinheiro com coisas que são desnecessárias e não estão sendo direitos, estão sendo pessoas que estão no caminho errado. E tudo isso faz com que você viva numa terra, num estilo de vida em que você vai caminhando para o mal,
caminhando para a ansiedade, para a tristeza, para a depressão, carregando coisas terríveis, porque você não está sendo direito. Seja direito com você mesmo, seja direita você com você mesma. Porque, veja o versículo 22, Deus varrerá da terra do bem aqueles que são maus e arrancará os pecadores. Quem são os pecadores? Pecadores são aqueles que erram nas coisas que deveriam acertar, como se arrancam plantas do chão. Essa é a mensagem de hoje, Provérbios capítulo 2, portanto, é um capítulo que explica para nós como receber o temor ao Senhor, como você coloca Deus em primeiro lugar, principalmente aqui seguindo os versículos 1 até o versículo 5, quando você escolhe quem você escuta, quando você pega papel e caneta e procura entender o que está sendo ensinado, quando você realmente grita e pede para Deus te dar sabedoria, e quando você procura isso como se estivesse buscando tesouros escondidos. Quando você faz isso querendo realmente investigar e vasculhar qual é a vontade de Deus, você consegue encontrar a vontade de Deus e seguindo nessa vontade, você prospera e encontra uma terra fértil, próspera e abençoada, tanto para o seu espiritual, quanto para as suas relações sociais, quanto para o seu corpo físico e a sua saúde. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que assistiu o vídeo até aqui e que o Senhor derrame sobre ela, sobre cada um de nós, a tua graça para que busquemos a sabedoria. Que o nosso desejo seja receber sabedoria, para que possamos discernir entre o que é certo e o que é mal e fazer aquilo que é certo, para que assim façamos prosperar os nossos caminhos, sempre com a tua presença e graça e iluminação em todas as decisões, em tudo que fizermos, para a glória do Senhor e para testemunho da tua bondade para aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida, permaneça sempre no Senhor. Amém.